Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Batista da Freguesia, também como estão vocês, queridos que nos assistem pelo YouTube de outros lugares, são todos muito bem-vindos. Deus abençoe ricamente a vocês e suas famílias. Nós estaremos hoje orando por algumas pessoas que aqui colocaram seus pedidos, alguns que estão declarando a sua necessidade da bênção da cura a Deus. Estamos agradecendo os aniversários de Mônica, Hugo, Vivian, Rose, Guido e Fátima. Estamos também pedindo a Deus que abençoe a cura, dê cura a Érica, sobrinha do pastor Marcelo. Érica estava muito grave, hoje recebi notícias de que ela está melhor, estabilizando sua pressão, debelando a infecção, todas decorrentes da Covid. Glória a Deus, ela está melhor. Vocês têm orado e Deus tem atendido. Vamos estar orando também pela Rejane, pela Marilac, pelo Agnello, orando pelo Antônio, pela Janice, pela Márcia Menezes, pela Edna Vieira e pela completa recuperação do Nelson de Arraial do Cabo. Nós vamos orar também pelo pastor Benoni, irmão do pastor Neander, que é diretor do Seminário Betel. Benoni está hospitalizado com Covid, o pastor Benoni, em estado que inspira muitos cuidados. Nós vamos orar por ele, pedir que Deus o abençoe com a cura. Vamos estar orando também pela Ana Clara, a pedido dos seus pais Joel e Andréia, orando pelos governantes, pelos pastores, pelos missionários, pelos profissionais de saúde, pelos mais vulneráveis, orando pela campanha de vacinação no nosso país e sempre pedindo: Senhor, salva o nosso país, restaura o Brasil, Senhor, nós suplicamos. Lembro que temos feito um trabalho e convidamos você a participar de socorro às pessoas no entorno da nossa igreja, pessoas da comunidade, de outros lugares também que estão passando necessidade. Nós estamos entregando cestas básicas. Cada cesta básica completa tem um valor de R$ 57. Você pode abençoar, você pode cooperar, se Deus tocar no seu coração. Se você faz isso com alegria e com fé, você pode contribuir com R$ 57, pode depositar nessa conta que nós vamos mostrar do Itaú. Essa conta é a conta da Igreja Batista da Freguesia na ilha, e você pode estar certo, estará cooperando com essas famílias que estão passando necessidades. Você pode cooperar também com uma obra social que estamos apoiando, que é a Chácara dos Profetas. Ali cuida de 60 homens dependentes químicos que estão lutando para se libertar da dependência química. Você pode cooperar com aquilo que você tiver. Pode ser uma doação em numerário, pode ser material de limpeza, material de higiene pessoal, alimentos. Você pode cooperar também com roupas para homens. Tudo isso será muito bem-vindo, roupas e calçados. Você pode ligar para 32836047, falar com a Kátia, e ela então estará recolhendo as orientações e dando a você essas orientações também, para que você possa contribuir. O endereço da nossa igreja é na Ilha do Governador, na Rua Magno Martins 165, aqui na ilha, e você pode cooperar. Eu gostaria de ler com vocês um versículo. Vocês sabem que hoje nós temos a nossa oração e ação jovem. Os jovens têm sido tão comprometidos, tão consagrados a Deus. Nossa igreja é tão grata pelos jovens que tem. E há um versículo que eu gostaria de compartilhar, que está no Salmo 110. Abra aí sua Bíblia no Salmo 110, Salmo 110. O versículo 3 vai nos falar algo muito interessante. Esse salmo é um salmo de Davi, é um salmo profético, né? Está olhando lá para frente e fala sobre o reino e o sacerdócio do Messias, falando do Messias que viria e do seu exército, né? E o texto diz assim: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder,
com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Serão os teus jovens. Fala do futuro vindouro, em que o rei vai ter um exército de voluntários. O rei Jesus terá um exército de voluntários, né? Que coisa linda, falando deste exército de jovens, filhos de Deus, voluntários, comprometidos com Deus. Vocês, queridos, são parte importantíssima, principal do exército dos jovens de Deus. Que Deus abençoe vocês. Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus para o mensageiro de hoje, aqui no Oração e Ação Jovem, e depois você terá uma mensagem. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, perdoa os nossos pecados, Senhor, e eu quero suplicar agora a tua bênção, a tua unção sobre o mensageiro entre os jovens deste dia, Senhor, desta noite. Senhor, que possa, Senhor, ele trazer a mensagem que o Senhor quer, que os nossos ouvidos ouçam, que o nosso coração sinta e perceba. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos ouvir a mensagem dos jovens de hoje. Boa noite, juventude. É com um enorme prazer que eu venho participar desse quadro de vocês, né, o Oração e Ação, trazendo aqui uma reflexão, né? E hoje eu gostaria de trazer uma reflexão a respeito da esperança. E um texto que tem me acompanhado, né, nesse momento que nós estamos vivendo, é o texto de Provérbios. Provérbios 13:12, que diz assim, né? A esperança adiada faz adoecer o coração. Desejo cumprido é árvore de vida. E é interessante, né? Porque estamos vivendo um momento de esperança adiada. Num momento em que tudo parecia melhorar, tudo parecia voltar ao normal, parece que voltou a estaca zero, né? Parece que para algumas pessoas esse momento até piorou. E de fato é um momento em que tem adoecido muitos corações, porque é uma esperança que foi adiada. As coisas não mudaram. E eu fiquei pensando, né, a respeito desse texto, e uma história que tem falado muito ao meu coração, né, é a história dos discípulos quando Jesus morreu. E é interessante que eles também ficaram isolados, né? Eles se isolaram, com medo daquilo que poderia acontecer a eles. E eu gostaria de ler com os irmãos. E a começar pelo texto de Mateus. Mateus 28, versículos 5 ao versículo 7. Olha o que o texto diz. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Interessante, né? Porque o anjo vai dizer que Jesus já havia dito aos discípulos. Eles esqueceram. E é interessante porque, pela esperança deles terem sido adiada, ela gerou neles um certo esquecimento. Eles esqueceram a promessa do Senhor, de que Ele ressuscitaria. E é interessante porque acontece isso com a gente. Quando a nossa esperança é adiada, quando aquilo que nós desejamos não acontece, a gente passa a esquecer de muita coisa. A gente passa a esquecer as promessas do Senhor. A gente esquece o Salmos que nos dá esperança, o louvor que nos traz esperança. A gente esquece até de comer. Tamanho desânimo que a falta de esperança causa em nós. E é interessante porque o texto ele continua. E olha que interessante. João 20, 19 ao 20 vai dizer o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana,
Estando trancando as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Desejo atendido. Desejo atendido causa isso em nós. Causa novamente alegria, felicidade, vontade de seguir em frente. E é interessante, né? Porque nesse momento de pandemia, nós temos presenciado muito isso. Pessoas que têm o seu desejo atendido e pessoas em que continuam com essa esperança adiada. Em um exemplo, né? Nós vemos momentos em que muitas pessoas estão ficando desempregadas e pessoas em que logo em seguida conseguem ingressar no mercado de trabalho. Pessoas em que seus familiares estão adoecendo, estão sendo curados, e pessoas que não estão presenciando, né, essa cura, não estão vivendo essa esperança de que seus familiares foram curados. E é interessante, né, porque são os dois lados, e quando a gente continua no texto, nós vemos esses dois cenários. Olha só. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. E sabe uma coisa que eu achei interessante? É que parece que nesse momento a gente perde um pouco a empatia. Como assim, Jorge? Quando o nosso desejo é atendido, quando a nossa esperança, né, quando a esperança brota novamente ao nosso coração, é interessante que na nossa boca não faltam palavras para tentar reanimar essa pessoa que está sem esperança. A gente esquece que houve um momento em que o louvor já não fazia mais sentido, em que o texto bíblico, em que antes do momento de desesperança já não falava ao nosso coração, não encontrava abrigo. E a gente passa até a olhar para essa pessoa que está vivendo esse momento, que ainda continua vivendo esse momento de desesperança, e a gente age até com desdém. A gente age como uma pergunta, né? Como assim? Você não está lendo a palavra de Deus? Você não está buscando o Senhor em oração? E a gente passa a não ter a empatia em que Jesus nos ensina a ter nesse momento. E é interessante porque Jesus ele age justamente com empatia com Tomé. O texto ele continua, né? E olha só o que ele diz. Passando 8 dias, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos e Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus veio, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. E logo disse a Tomé: põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha do meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não veem e creem. Interessante, né? Porque nesse momento Jesus ele recepciona todas as pessoas que estão ali. Ele fala com todos os discípulos. Mas logo em seguida, ao cumprimentar todos, ele vai dar atenção a Tomé. Ele vai buscar aquele em que a sua esperança continuou sendo adiada. E é interessante porque o texto disse que Tomé ficou 8 dias, né? Eu fico imaginando Tomé ouvindo 8 dias todos os apóstolos comentando e falando sobre o momento que tiveram com Jesus.
e ele ficando deslocado, né? É interessante, né, que às vezes aparece uma série nova na Netflix, né? E aí todo mundo vê essa série, todo mundo comenta. E aí às vezes você, por não ver, você fica deslocado. E eu fico imaginando que nesse momento Tomé estava dessa mesma forma. Só que imagina esse momento sendo um momento em que pode gerar em você esperança. Pode gerar em você uma perspectiva que te faça seguir em frente. Pois Tomé não entendia o que eles estavam falando. E é interessante porque quando Jesus chega, Jesus nos ensina, né? Esse momento nos ensina que nós temos um Deus que diante da nossa dificuldade, que diante da nossa falta de esperança, que diante da nossa incredulidade, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele nos entende, Ele nos estende a mão. Esse é o Cristo, esse é o Deus a quem nós servimos. O texto de Hebreus 4, 15 e 16 vai nos dizer o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Eu acredito que em um momento de desesperança, em um momento de dificuldade, o nosso maior desejo é um Deus que não nos desampare. É um Deus que não nos deixe só diante da angústia. É um Deus que entenda e nos atenda no momento de incredulidade. Esse é o Deus em que nós servimos. Um Deus que não nos abandona. Um Deus que se faz presente. Um Deus que na nossa vida é a continuidade do Provérbios em que eu acabei de ler. É a segunda parte. Ele é o desejo cumprido e a árvore de vida. Porque em momento como esse que nós estamos vivendo, nós precisamos, nós desejamos um Deus em que se faça presente a todo instante e a todo momento. Então que essa palavra de esperança, de que nós temos um Deus presente, um Deus conosco, um Deus Emanuel, que essa palavra venha encontrar abrigo no seu coração. E que ela venha gerar em você a esperança que há em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E que nesse momento, nós possamos refletir a respeito dessa palavra de esperança. E é essa palavra que Deus colocou no meu coração nessa noite. E que Deus venha abençoar a todos vocês. Amém. Muito obrigado, querido, pela sua palavra. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Seja ricamente abençoado. Vamos orar agora, falando sobre os pedidos que colocamos aqui no início desta programação. Pense também nos seus parentes, nos seus amigos, nos seus queridos, naqueles por quem você intercede. Muito pode em seus efeitos a oração de um justo, quanto mais de muitos justos, justificados pela cruz de Cristo. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor. Senhor, perdoa as nossas faltas. Senhor, abençoa os aniversariantes. Pai, queremos te pedir de forma muito especial bênção, Senhor, para aqueles que estão doentes, para os que estão acometidos de Covid, alguns em estado grave, Senhor. Quero te pedir que haja restauração. Nós sabemos que o Senhor é soberano, que os teus planos são perfeitos e imutáveis, Senhor, e que o Senhor é o Deus que faz com que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que te amam e vivem segundo o teu propósito. Mas colocamos também, Senhor, aos teus pés as nossas orações, como a tua palavra diz para nós fazermos, Senhor. Trazemos petições, súplicas, graças e suplicamos, Senhor, tem misericórdia dos doentes, Senhor. Para a tua honra e glória, suplicamos cura, Pai. Pai, te pedimos também as suas bênçãos para aqueles que têm suas aflições familiares, fazem aqui pedidos pelos seus queridos. Te agradecemos porque Érica, Senhor, sobrinha do pastor Marcelo, está se recuperando milagrosamente. Glória a Deus por isso, Pai.
Senhor Deus, pedimos bênção sobre os governantes do nosso país, Senhor. Senhor, fortalece os bons e transforma o mal, Senhor. Aquele governante mau, os governantes maus, transforma, Senhor. Fala o coração e a mente para que haja transformação, Senhor. Tem misericórdia, salva o nosso Brasil, Senhor, eu te suplico. Senhor, abençoa os profissionais de saúde, abençoa os missionários, os pastores, abençoa aqueles que trabalham, Senhor, nas juntas de missões por esse Brasil e por esse mundo, pessoas dedicadas, Senhor, guarda-os e dá a eles, Senhor, criatividade, sabedoria e bênção, Senhor, para gerir os recursos tão difíceis. Senhor Deus, obrigado pelos dizimistas e pelos contribuintes fiéis, Senhor, que suas famílias sejam abençoadas, Pai. Tudo isso, Senhor, te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã nós estaremos juntos no Oração e Ação Kids. Vai ser muito bom. Nos vemos lá.